Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estamos aqui, queridos, nesse tempo de alinhamento e instrução. E eu vejo nosso ministério, o ministério pastoral, como o pneu do nosso carro. Eu não sei se você tem carro aí, se você dirige, mas imagine que você precisa trocar os pneus do seu carro. Você vai na loja e você compra o pneu novo, zero. Leva na loja, o camarada troca o pneu, mas aquele pneu tem que ser alinhado. Ele é novo, mas tem que ser alinhado. Se ele não for alinhado, ele vai rodar bem até por um certo tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai começar a puxar para um lado. O motorista puxa para um lado e o carro puxa para o outro. Se você não alinhar, vai acontecer duas coisas. Uma, ou vai causar um acidente, ou duas, o pneu vai explodir. Fala para quem está do seu lado, o teu ministério é assim. Se você não alinhar com o eterno, ou vai causar um acidente na tua igreja, ou você não vai aguentar. Porque o Senhor às vezes está puxando você para um lado, mas o teu coração está pendendo para o outro. Por isso que Deus trouxe você aqui, para que você pudesse passar dias de alinhamento, dias de aprendizado, dias de instrução, para que o eterno alinhe a tua vida com a vontade dele. O nosso ministério não é nosso, nosso ministério é do Senhor. O nosso chamado não é nosso, nosso chamado é do Senhor. E na medida que a gente alinha o nosso coração, a nossa vontade, o nosso ministério com ele, querido, vai dar tudo certo. E você já reparou como é que alguém faz um alinhamento? Tem que tirar o pneu, coloca ele numa máquina, e aquela máquina vai calculando, se alinha um pouco para cá, se alinha um pouco para lá. É isso que Deus está fazendo nesses dias. Deus tirou você da igreja, Deus trouxe você para cá. Ele está alinhando o teu ministério, Ele está alinhando o teu chamado, Ele está alinhando aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu subo aqui com temor e tremor no Senhor. Eu tenho dois ex-pastores aqui. O pastor Weber foi meu pastor e até hoje eu o chamo de meu pastor. Quando eu encontro, eu abraço e digo, meu pastor, tudo bem? E eu tenho o pastor João. O pastor João foi quando eu tinha 11 anos lá em Pilares, foi quem me ensinou a ler a Bíblia. Me ensinou a encontrar os livros da Bíblia, a achar Tessalonicenses, achar essas coisas todas, né? E eu sou grato ao Senhor pela vida deles, porque foram homens de Deus na minha vida, né? Que nos permitiram estar aqui hoje em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes 17. Nós vamos falar de integridade e autoridade. Duas marcas do ministério pastoral. Duas marcas que precisam estar muito bem definidas na sua vida e na nossa vida, enquanto homens de Deus, enquanto mulheres de Deus, dos quais o Senhor nos chamou e nos colocou para o melhor ministério que existe, o melhor chamado que existe, que é cuidar de gente, cuidar de ovelhas, zelar pela noiva do Cordeiro, cuidar, adestrar pessoas, torná-las ferramentas mais hábeis, né, mais perfeitas para a obra e o serviço do Senhor. Integridade e autoridade. Conforme você for encontrando, te peço mais um pouquinho, ficar de pé. Nós vamos ler o texto de Juízes 17. E diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja o meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata para sua mãe, que disse: da minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses.
fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Versículo 13, então disse Mica: agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um levita por sacerdote. Palavra do Senhor. Pode sentar, querido e querida, em nome de Jesus. Mas o livro de Juízes, dizem os estudiosos, que o último juiz a reinar em Israel foi Sansão. E acredita-se que a história de Juízes, ela termina no capítulo 16, porque ali termina os dos juízes. Os juízes que guerrearam, os que julgaram, os que foram bênção, né, os que não tiveram um final tão agradável. Mas quando a gente entra no capítulo 17, dizem que já não são mais histórias sobre os juízes, não é mais relato de juízes, mas são histórias de algumas coisas que aconteceram em Israel naquela época. E aí a gente conhece a história de Mica, e depois do capítulo 19, conhece também a história do profeta e sua concubina. Mas o que é interessante, amados, é que o livro de Juízes, ele começa com uma expressão, e ao longo de todo o livro vai aparecendo essa expressão, e ele termina com essa expressão, que está aí no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe bem parecia melhor, o que lhe bem parecia reto. O que é interessante é que quando a gente escuta falar de rei, a gente lembra de governo. A gente percebe que quando não havia governo em Israel, cada um do povo fazia aquilo que lhe achava melhor, cada um conduzia a sua família da maneira como achava melhor, cada um cultuava da maneira como achava melhor, porque não havia rei, não havia governo. Escute isso, às vezes, amados, as situações que nós estamos enfrentando dentro das nossas igrejas, não é culpa do diabo não, é culpa de falta de governo dentro da igreja, porque quando você, pastor e pastora, que recebeu a autoridade do céu para governar a tua igreja, você não governa, aí os ministérios começam a fazer aquilo que eles acham certo, e aí a gente vem apresentar para Deus: Deus, a minha igreja está assim, a minha igreja está aquilo. Escute, se você não entender a autoridade de Deus sobre a tua vida, cada um vai fazer o que acha bem, porque quem governa dá direção. Quem governa está recebendo a orientação do Senhor, está dizendo: nós vamos para lá, nós vamos fazer isso. Quem governa entende quem ministra, quem estuda, quem dá aula, quem ora. Quem governa sabe para onde a igreja tem que ir. Agora, querido, quando você não tem governo, quando não há governo, cada um vai fazer aquilo que acha melhor. E o que é interessante é que essa história de Mica, e o nome Mica significa quem é semelhante a Deus. É um nome que carregava uma declaração de fé, que não há outro como o Senhor. O salmista Davi dizia: quem há que possa se igualar ao Senhor? Não é nem ultrapassar, quem é que pode se igualar a Deus? Quando Mica nasce, o pai de Mica olha para ele e fala assim: rapaz, quem é semelhante ao Eterno? Vai se chamar Mica. E a história começa a dizer que a mãe dele havia perdido 1000 e tantos ciclos de prata, 1100, cada ciclo 70 quilos, então você faz as contas aí, de quanta prata foi tirada daquela mulher. E o que acontecia é que aquela mulher, enquanto ela esteve sem o dinheiro, ela fazia maldições, a Bíblia está dizendo isso. Ela deitava maldições, ela fazia maldições, ela fazia, né, se fosse hoje em dia aí, uma macumbaria da braba.
lançava aquela maldição: quem tiver com dinheiro vai morrer comido de bicho. E aí aparece Mica: mãe, o dinheiro estava comigo, quem pegou o dinheiro fui eu tomei, só que eu estou devolvendo. Eu acho que Mica cansou de ver tanta maldição, eu acho que Mica cansou de ver a mãe dele lançar tanta coisa ruim, que ele falou assim: é melhor eu devolver esse dinheiro. Ele devolve o dinheiro para a mãe, e a mãe, ela fala uma coisa muito interessante, queridos. Ela diz assim: olha, bendito do Senhor seja meu filho. Se fosse hoje, meu filho é de Deus, varão, aleluia. Até aí foi bem. O problema é o destino que ela deu para o dinheiro. Ela falou assim: meu filho, já que o dinheiro voltou, já que o dinheiro veio para mim, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma imagem de escultura, nós vamos edificar um ídolo. Mas escute, tem pessoas, sabe, no nosso ministério, que elas são colocadas nas nossas igrejas para ofertar um dinheiro, mas elas mesmas querem determinar para onde vai aquele dinheiro. E elas falam assim: não, eu estou dando esse dinheiro aí, mas eu quero esse dinheiro tem que comprar a bateria da igreja. Aí você vai e compra a bateria da igreja. Aquela pessoa vai dizer assim: aquele ali é a bateria que, se não fosse o meu dinheiro, não teria sido comprado. Escultura, imagem. Tem pessoas que estão fazendo, querido, da sua vida, sabe, das bênçãos que Deus te dá, estão fazendo imagens para cultos a si mesmo. Tem algumas pessoas, sabe, e graças a Deus aqui não tem gente assim. Tem umas pessoas que foram chamadas ao ministério, mas estão tornando o ministério imagens de si mesmo. O culto é para si, a adoração é para si, a glória é para si. Eu pego o dinheiro, eu pego o recurso e eu invisto para que o meu Deus, não o Senhor, o meu Deus, o Deus que eu criei, seja exaltado. Fez uma imagem. E aí, uma coisa interessante, queridos, que a coisa foi além. Fala para quem está do seu lado: não havia governo. Não havia. A coisa foi mais além. E aí Mica falou assim: não vou fazer só uma estátua, não vou fazer só uma imagem. Vamos fazer uma estola sacerdotal. Vamos dar um upgrade. Vamos fazer uma estola. Mas não além de fazer uma estola, vamos consagrar um sacerdote. Mica olha para um dos seus filhos e fala assim: vem cá, filho, vou te ungir. Você vai ser pastor da igreja pentecostal do avivamento dos Micas dos últimos dias. Formou a igreja, bispo. Mica, o dono, o filho, pastor, estola sacerdotal, não teve nem seminário, não teve nada, estola sacerdotal. Uma imagenzinha ali, uma imagenzinha aqui, plaquinha na frente da casa de Mica, culto de oração terça-feira, 8 horas da manhã, estudo da palavra quinta às 19. Está lá. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: abrir uma igreja é fácil, sustentar um chamado é difícil. Abrir uma igreja é fácil, querido. Agora você sustentar o teu chamado, sustentar a tua autoridade, isso é difícil. Porque tem pessoas que não conseguem sustentar o chamado de Deus na tua vida, estão abrindo ministérios para si, edificando os seus filhos como sacerdotes, saindo daquilo que Deus havia estipulado. Porque nós não estamos falando de cananeus, nós estamos falando de Israel. Nós estamos falando de um povo que entendia a Torá, que entendia a lei, que conhecia os mandamentos, que sabia de tudo. Esse povo, quando ficou sem governo, fazia cada um o que fazia e achava que era certo. E o que é interessante, amados, é que toda essa história ela tem referência ao capítulo 1 de Juízes. Quando o autor de Juízes começa a dizer assim: olha, Israel não expulsou todos os inimigos que tinha que expulsar.
Porque Juízes 1 começa um relatório das guerras. Josué fez as guerras, Juízes começa com o relatório das guerras. E ele diz os povos que foram expulsos e os povos que permaneceram. Irmão, em nome de Jesus, tem situações da sua vida, escute isso. Tem situações da sua vida que você precisa expulsar. Tem situações da sua vida particular, do seu ministério, que você tem que tirar fora. E quando você não faz isso, você se aliança com essa situação. Toda a influência na história de Mica tinha influência cananeia. O mesmo povo que Deus falou assim: tira, tira, tira. Sobrou uns, pronto. Deuteronômio 22:19 diz que nós não podemos lançar dois tipos de semente na mesma vinha. Porque se nós lançarmos dois tipos de semente na mesma vinha, diz lá Deuteronômio 22:19, você vai enfraquecer as gerações da vinha. Escute isso. Por que a igreja se tornou fraca? Porque no decorrer dos anos nós misturamos sementes santas e profanas na vinha do Senhor. E aí no decorrer das gerações, a igreja foi se enfraquecendo, foi se tornando política, foi se tornando institucionalizada, foi enfraquecendo. Somos o povo da cruz e a chama. Ficamos na chama e esquecemos da cruz. Queríamos avivamento, queríamos cair pelo poder, sermos arrebatados. Queríamos os retiros, queríamos os montes, queríamos as profecias, mas ninguém queria a cruz. Sacode esse crente que está do seu lado e fala assim: se você não quer a cruz, você está na igreja errada. Tem coisa que você não pode misturar na tua vida. Tem coisa que não dá, querido, para negociar. Tem coisa que não dá para você dizer assim: não, até aqui eu posso ir. Tem coisas, amado, escute isso. Paulo um dia explicando sobre algumas linhas teológicas, né? Um pessoal lá que estava se envolvendo na igreja do primeiro século. Ele falou assim: ó, tem gente que você não tem nem que dar a paz do Senhor. Não está escrito isso, mas está escrito lá: não os saudeis. Meu irmão, se a Bíblia fala que tem gente que você não pode nem dar a paz do Senhor, por que você quer andar com Ele? Se tem gente que a Bíblia diz que você não pode nem saudar, e a gente fica de mimimi, porque eu vou deixar o irmão triste. Irmão, vou dizer uma coisa para você: o dia do arrebatamento vai ser um tempo de tristeza. Deixa a tristeza para o arrebatamento. Cuida da sua vida, seja obediente ao Senhor. Qual profeta ficou preocupado com o mimimi? Leia na palavra do Senhor. Qual profeta bíblico? Deus dava uma mensagem e ele ficava assim: eu não sei, Senhor, mas será que a clã vai gostar? Será que o irmão vai permitir? Senhor, o dízimo dele é 3.000, Jesus. Deixamos de confiar no poder de Deus para confiar no poder dos cananeus. Deixamos de confiar no Deus da provisão para confiar no irmão que dá dízimo de 3.000, mas só nega imposto de renda, é maçom, está vivendo em adultério, e a gente fecha os olhos para isso, para não perder o dízimo. E aí a tua igreja vai enfraquecendo, sabe por quê? Semente misturada. Semente misturada. Foi isso que aconteceu no livro de Juízes. As sementes foram se misturando, Israel foi enfraquecendo. Irmão, Israel viu as 10 pragas do Egito, atravessou o mar, viu maná caiu do céu, viu Jericó sendo destruída, só viu maravilha. Mas quando ele permitiu que entrasse a mistura, se enfraqueceu. Sossega, catuca o irmão que está do seu lado aí e fala assim: cuidado com a mistura, querido. Cuidado com isso. Cuidado com as heranças que você recebe. Mica recebeu a herança da mãe dele, foi lá e fez da igreja, constituiu filho de sacerdote. Cuidado com as heranças que você recebe. Cuidado com as palavras de autoridade. Cuidado com quem coloca a mão sobre a tua cabeça.
Ah, mas foi o pastor fulano. Cuidado com quem coloca a mão sobre a tua cabeça. Porque você está recebendo uma herança que não é do Senhor. Você está recebendo um toque que não é do Senhor. E aí nessa história, um dia lá no culto pentecostal da igreja de Mica, pandeiro rolando, sacerdote com a estola profetizando, aparece um moço. Fala assim para quem está perto de você: cuidado com o moço. Cuidado com o moço. O moço uma vez tentou colocar o profeta Eliseu no desespero. Ele estava no quintal da casa, olhou para os montes de Israel, viu o exército da Síria em volta, entrou correndo, gritando: meu pai, está dando ruim, babou, tem sírio para tudo quanto é lado. Eliseu fez só uma oração: ah, Senhor, me acordou com isso, abre os olhos dele. O moço vai lá, e aí muda o grito: meu pai, carros do Senhor e seus cavaleiros. Tem gente, amado, tem gente, escuta isso, que a única função dele é tirar você do teu propósito, é turbar teu coração, é trazer uma visão diferente da visão que Deus já te deu, é trazer uma palavra diferente da palavra que Deus já te deu. Fique fiel ao teu chamado, mas cuidado com o moço. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá. Olha a referência desse homem, olha qual tribo, e olha de onde ele vinha. Belém, casa do pão. Da onde era esse moço? Era de Belém. Mas não somente de Belém, ele era da tribo de Judá, da tribo de Jesus. Olha que linhagem linda. Aquele moço, a Bíblia fala que ele era levita. Fale comigo, ele era levita. Levita. E ele estava ali, demorava ali. A palavra demorava ali no hebraico quer dizer que ele estava ali à toa. Ele não tinha nada para fazer. Agora você imagina um levita desocupado? Você conhece algum levita desocupado? Aquele levita, esse homem, olha só, ele partiu da cidade de Belém de Judá. Olha o que diz o versículo 8: para ficar onde melhor lhe parecesse. Ele não saiu de Belém debaixo de um decreto do Eterno. Ele saiu assim: eu vou para onde eu achar melhor. Eu vou para onde eu achar melhor. Eu vou para o lugar aonde melhor me parece. Amados, a crise de hoje que a gente vive no meio evangélico é que tem levitas, pastores, sacerdotes, profetas que estão abandonando o seu chamado e estão indo para onde melhor lhe parece. É qual distrito, bispo? Ah, não, Baixada eu não vou não. Jardim Primavera, né, pastora? Fazer o que lá, né? Como é que é? Onde é que é a igreja? Vou não. Vou não. Não tem uma ali perto da praia, não? Tem alguma perto da praia? Sabe, uma igreja assim com arrecadação tal? Não vou ganhar uma base não, quero ganhar 4. E Deus está dizendo para você assim: eu tenho um chamado para você, eu tenho uma direção para a tua vida. Só que aquele levita diz o seguinte: eu vou para onde fica melhor. Eu não quero saber de chamado, eu não quero saber de ser levita, eu não quero saber de servir ao templo, porque levita não era os músicos que adoravam, não somente os músicos que adoravam, mas eram aqueles que serviam ao templo. Eram aqueles que cuidavam da segurança, que da zeladoria, dos restos do sacrifício. Eles cuidavam de todas as coisas. E ele olhou para aquilo e falou assim: para que ser levita? Ninguém reconhece o meu trabalho.
Amados, quantas vezes tem pastores e pastoras que estão dizendo assim: ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém reconhece o meu chamado, eu estou sangrando nessa igreja. Escute isso, você precisa estar, não aonde você quer estar, mas aonde Deus te colocou, aonde Deus te chamou. Esse moço aqui não tem nome, mas ele tem uma tribo, Levi. Só era levita quem já nascia levita. Só era levita quem nascia levita. E ele falou assim, ó: eu vou ficar onde melhor me parecesse, seguindo, pois, o seu caminho. Ele foi andando. Foi. E ele chegou nas regiões montanhosas de Efraim. E sabe onde ele foi bater? Na casa de Mica. O culto lá devia ser show de bola, irmão. Devia ser um charabanás só. Devia atrair gente. Porque tem gente, amados, que não é atraído pela cruz, é atraído por milagres e sinais. E o diabo faz milagres e sinais. Você quer ver uma coisa? Coloque na sua igreja, faça uma campanha: 7 dias, 7 semanas de arrependimento. Não vai ninguém. Agora, se você colocar 7 semanas da vitória, do milagre, da glória, da restauração, da fé, até quem não concorda com você na igreja aparece. Aonde chegou o levita? Na casa de Mica. E o interessante, querido, é que quando ele chegou lá, Mica olhou, porque o levita, ele é reconhecido. Ele tinha um padrão de vestimenta, ele tinha um padrão de corpo, de estatura. Ele era reconhecido. Mica olhou e falou assim: rapaz, um levita andando nas montanhas de Efraim, rapaz, oh, Pai do Senhor, varão. Eu acho que Mica fez isso. Oh, glória, mistério, vem cá, crente. Já chega, quer uma oportunidade no culto? Eu imagino Mica chamando: irmãos, Pai do Senhor, vão dar oportunidade ao varão aqui, chegou de Belém, para dar uma saudação. Muito cuidado com quem você tem colocado nos altares da sua igreja para saudar a tua igreja. Muito cuidado com quem você tem chamado para pegar o microfone e liberar qualquer palavra sobre o teu povo. Mica fez isso. A saudação deve ter sido, olha, xarabanai, deve ter rolado profecia. Mica olhou e falou assim: rapaz, de onde você vem? Olha a resposta do levita: eu sou levita. Foi isso que Mica perguntou. Mica perguntou: de onde você vem? E a resposta dele: sou levita. 5 anos de estudo no seminário do Hillsong, na Austrália. Você vem da onde? Fiz 4 anos e meio de teologia. A questão, amados, é que Deus não está perguntando os títulos que ele tinha. Deus estava perguntando qual o caminho que te trouxe aqui. Para Deus não importam os nossos títulos. Me chamo Robson Alexandre Pereira, o nome que meu pai me deu. Está lá na certidão de casamento, de nascimento. E aí depois de um tempo, alguém colocou Rev na frente, ponto. Sabe o que eu descobri, pastor Max? Continuo sendo Robson Alexandre Pereira. Faço palhaçada, brinco, zoo com vascaíno. Não mudou nada. Só que tem gente que pergunta assim: rapaz, qual é a tua história? Eu sou presbítero da igreja metodista há 24 anos. E ele falou assim: eu sou levita. E ainda deu a referência da escola dele, de Belém de Judá. Não é qualquer levita, não. Eu não sou de qualquer terrinha, não. Eu não sou de igrejinha fraca, não. Eu sou top. Sou levita de Belém de Judá. Ele foi dando as credenciais dele. E vou ficar onde melhor me parecer. Arrogante ainda por cima. Eu vou ficar aonde melhor me parecer. Eu estou escolhendo uma terra, a terra que eu achar melhor, o povo que eu achar melhor. É aí que eu vou ficar.
Mica quer igual, porque não são os opostos que se atraem, são os iguais. Gente ruim anda com gente ruim, irmão. Escarnecedor se assenta na roda de escarnecedor. Ele não vai para a reunião de oração, de consagração. Pessoas que falam mal dos outros, eles se juntam com quem fala mal dos outros. Ou que pelo menos escute quem fala mal dos outros. Porque quem fala mal de pessoas não se junta com um profeta. Porque se ele começar a falar com o profeta vai botar o dedo na cara dele e vai dizer, assim diz o Senhor. Mica olhou para ele e falou assim, então é assim? Teu currículo é esse? Rapaz, achou emprego. Fica aqui. E acertou o salário. Fez a reunião do Maad ali na hora. Na hora, mano, na hora. Te darei 10 ciclos de prata, olha o salário aí. Te dou a roupa, vestuário. E te dou o sustento. Ó, aqui a gente paga tanto, tem plano de saúde, a igreja vai pagar o aluguel, conta de luz, internet, salário é esse. O levita entrou. O problema não foi o levita entrar, o problema foi o que Mica fez. Quando o levita entra, Mica já tira o filho dele de sacerdote. Consagrou Mica ao moço levita que lhe passou a ser sacerdote. Já trouxe divisão na casa. Irmão, quando uma pessoa está fora da direção de Deus, muito cuidado, porque ela vai entrar no teu ministério e vai causar divisão na tua igreja. Muito cuidado com quem você convida para sentar na liderança contigo. Muito cuidado com quem você chama para sentar na liderança, no estudo, no discipulado com você. Muito cuidado. Porque tem gente que vai sentar e já vai trazer problema. Quando Mica olhou para o filho, olhou para o levita, olhou para o filho, olhou para o levita, olhou para o filho, perdeu o filho. Me dá a estola. Colocou a estola sobre um levita. E o que é, amados, terrível isso. Mica falou o seguinte, agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. Porque eu peguei um levita. E ele não é só levita, agora ele é sacerdote. Fala para o irmão que está do seu lado. Não existe nada ruim que não possa piorar. Quem nascia levita ia morrer levita. Mas para ser sacerdote tinha que nascer da linhagem sacerdotal. Nós estamos falando de dois tipos de pessoas. Dois tipos de ministério. Por isso que quando não há governo, o que vem de baixo vira bagunça. E aí tem ministro de louvor querendo pregar no meio da ministração de louvor e exortar a igreja. Quando não tem governo, sabe o que acontece? Professor de escola dominical quer fazer libertação em aluno. Quando não tem governo, pessoas que não são líderes de célula querem controlar a célula. Porque não tem governo. Os ministérios, eles deixam de ser ministérios, passa a ser uma confusão. O levita se tornou sacerdote. Ele foi, upgrade ministerial. Largou a guitarra e pegou o microfone e botou um heavy na frente e falou, agora quem manda sou eu. Fale comigo. Muito cuidado com quem aparece na sua igreja. Tem gente, amado, que não foi Deus que colocou ali. Não fique com pena quando Deus tirar. Porque quem colocou ali foi a tua carne. Quem deu o ministério foi você, não foi Deus. Tem gente que Deus não manda para a tua igreja. Fica tranquilo. Mas por que aquela irmã saiu daqui da igreja e foi para outra? Irmão, é livramento. Vai atrás não, irmão. Deixa lá. Deixa lá. Uma vez um irmão na minha igreja fez um escarcéu danado. Escarcéu no almoço da igreja. Eu não sei se o almoço da sua igreja é igual a minha. Arroz, feijão, salada, frango, farofa, um copo de suco. Quando é isso é carne assada. Quando não é o famoso estrogonofe. Lá na igreja fizeram isso, frango. Aí dividiram, né? Só que ao invés de comprar a coxa e sobrecoxa, compraram frango. Então tinha peito, tinha asa, tinha coxa, tinha sobrecoxa. O irmão ganhou
uma coxa e uma asa. Até aí tudo bem, o problema é que ele olhou para o prato que vem depois. O cara ganhou 2 sobrecoxas. Começou a briga. Começou, varão. Essa igreja aqui tem acepção de pessoas. Gente, eu estava almoçando, eu pensei que fosse brincadeira. E eu olhei para ele, falei que eu olhei aquilo assim, né? E aí o rapaz falou assim, porque aqui é uma palhaçada. O irmão ganha 2 sobrecoxas, eu ganho uma coxa e uma asa. Estou falando da minha igreja. E eu cheguei para conversar, a irmã que estava dando a carne, falou assim, não irmão, peraí, eu te dou mais um pedaço, agora também não quero. Pegou a mulher e os filhos foram embora. E o pessoal falou assim, pastor, visita eles. Eu falei assim, eu? Eu não briguei por causa de galinha. Visitei não, irmão. Ficou um mês se aparecendo na igreja. Um mês depois apareceu com aquela cara de vaca atolada. Ah, pastor, perdoa. Eu falei, não, irmão, tem que pedir perdão para mim não. Tem que pedir perdão para a irmã da cozinha. Você não fez coisa comigo? Passou muito tempo. Pastor, Deus falou para mim para poder ir para outra igreja. Eu pensei comigo, Deus ouve minhas orações. E eu falei, Deus te abençoe, varão, vem cá chorar por você. Vai na paz. E não volta não, fica lá. Está entendendo isso? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, se Deus tirou, não pega de volta não, varão. Pega de volta não. Aquele levita inverteu as ordens todas. Misturou o sacerdócio com o ministério levítico. Uma confusão. Até que naquela história, e aí entra o capítulo 18 que eu não vou ler, aparecem os danitas. A tribo de Dan, que ainda não havia sido colocada parte da sua herança, apareceu lá. Apareceu aonde? Nas regiões montanhosas de Efraim. Foi em qual igreja? Agora com o levita sacerdote turbinado, já não devia ser mais um ponto de pregação, devia ser catedral dos milagres, do evangelho de Mica. Pararam lá, foram consultar o Senhor. O que é interessante, queridos, olha o que diz o versículo 3 do capítulo 18. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço. O moço já era conhecido. Porque quem roda de igreja em igreja é conhecido. Quem é insubmisso é conhecido. Quem é adúltero é conhecido. Quem é mentiroso é conhecido. Quem não dá dízimo é conhecido. Mas agora escute, quem é de Deus também é reconhecido lá no céu. Mas só que a tribo de Dan reconheceu a voz do moço. E disseram para ele, quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Amados, no nosso ministério, no ministério pastoral, nós precisamos ter bem claro na nossa vida as respostas para essas 3 perguntas. Quem te trouxe para cá? Na igreja que você está, aqui eu estou. Quem nos colocou lá? Se você entender que é um ato episcopal, você vai passar 2 anos, igual Siri na lata, reclamando de tudo, chiando, dizendo que você não foi abençoado. Agora, se você entender que Deus te levou para lá, você vai ser grato a Deus todos os dias. Porque você está entrando num lugar para ser pastor, pastorear a gente, cuidar de um rebanho e ser usado por Deus naquela terra, porque Deus tem um propósito. Você não está na sua igreja porque o bispo escreveu, não. Você está na igreja porque o Senhor te colocou ali. Há um propósito do Senhor para você estar ali. O que você está fazendo aqui? Quem te trouxe para cá? E o que fazes aqui?
E aí está falando de desempenho de ministério, está falando de desempenho de função. O que você está fazendo? Qual é a tua linha de trabalho? O que você tem desenvolvido aqui? Será que teu ministério é só encostar a barriga no púlpito e ficar ali empurrando o púlpito com a barriga? Ou será que Deus está te dando estratégias para salvar a tua rua, para mudar a história do teu bairro, para levantar pessoas curadas e transformadas pelo Senhor? Tem uma outra pergunta: e o que é que você tem aqui? Qual é o fruto do teu trabalho? Porque, amados, o dia que o Senhor nos chamar, nós vamos chegar na presença dEle, e nós não vamos dizer para Ele a relação das nossas igrejas que passamos, os congressos que pregamos, os DVDs que gravamos, as músicas que tocamos, mas nós vamos ter que apresentar a Ele o fruto da obra das nossas mãos. Nós vamos ter que apresentar para o Senhor aquilo que Ele nos deu, as vidas que Ele nos deu, e aquilo que nós vamos entregar diante dEle. Aleluia! O moço explicou tudinho, e no final de tudo ele falou assim: estou recebendo salário, ainda virei pastor. Ele me salariou, e eu sou por sacerdote. Os danitas olharam para ele e falaram assim: é mesmo, rapaz? Tem estola sacerdote? Tem. Consulta Deus aí, se a gente vai ser bem sucedido na nossa empreitada. Qual era a empreitada dos danitas? Conquistar terras. Escute isso, amados. Existem duas listagens das tribos de Israel na Bíblia. Duas listas. A lista do Antigo Testamento e a lista do Apocalipse. Elas são diferentes, elas não são iguais. No Antigo Testamento estão as 12 tribos, e no meio delas está lá a tribo de Dan. Mas quando você lê Apocalipse, não há Dan na listagem de João. A herança de Dan, ela foi repartida entre Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Por que Deus tirou Dan da listagem? Porque Dan, ele era responsável por apoiar as tribos nas batalhas. Ele era a tribo costeira. Ele habitava, próximo ao mar. E toda vez que a Israel se ajuntava para a peleja, Dan era responsável pela retaguarda e pela costa marítima. Tanto que a sua insígnia, porque cada tribo tinha uma insígnia, a sua insígnia era uma serpente. Sabe o que Dan fazia? Quando Israel chamava para a guerra, Dan não ia. Dan queria lutar as suas próprias guerras. Dan queria ter a sua própria vida. Escute isso: quando nós fazemos parte de um corpo, você perde a autonomia de viver independente, porque você vive na presença do Senhor, e você anda alinhado com as direções do Senhor para a tua vida. Nós não podemos andar de maneira diferente. Eu quero fazer isso. Não tem voo solo. Não tem, a minha vida, eu vou levar a minha igreja dessa maneira, eu vou fazer isso dessa maneira. Não dá. É um corpo. Até o ponto que Deus falou assim: não dá mais, risca Dan, coloca Efraim e Manassés. Dan não tinha herança, Efraim já tinha. E eles perguntaram: vê aí se a gente pode guerrear, se a gente vai ser bem sucedido, se vai dar tudo certo. O sacerdote, levita, profeta, aí ele estava profetizando também, uma mistureba de coisa, virou para eles e falou assim: ide em paz, o Senhor vai dar a vitória. Aqueles homens foram, atacaram Laís, a cidade de Laís, conquistaram aquele território, deram o nome de Laís, a cidade de Laís, Dan, que era o nome do pai, o ancestral, o original da tribo. Quando eles terminam, eles voltam. Versículo 16 do capítulo 18. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Eles voltaram. Depois que eles foram lá e conquistaram, eles voltaram para a casa de Mica. Eles voltaram. Só que aí, já voltaram todo mundo. Os primeiros eram 5, agora voltaram 600. Subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram na casa de Mica
e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, ao levita e ao moço, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando, a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: o que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na tua boca. E aí eles começam agora a outra proposta: vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. A mesma proposta de Mica. Só que aí melhora a proposta. E eles fazem uma pergunta para eles: ser-te-á melhor seres sacerdote de uma só casa, de um só homem, ou sacerdote de uma tribo inteira de Israel? Que proposta, varão. Você quer continuar nessa célula? Nessa igrejinha de 20 pessoas? Nós temos uma igreja de 600, só de homens, fora as mulheres, os filhos. Vem conosco. Irmãos, quem tem uma vida de integridade não aceita qualquer proposta. Quem sabe para o que Deus lhe chamou não aceita qualquer proposta. Tem coisa que não é para você. Tem coisa que não é para você aceitar. Tem convite que não é para você aceitar. Pô, pastor, mas a oferta da pregação lá, sabe, eu vou ministrar para uma igreja de 5.000 pessoas, vai que eles me abençoam, vai que dá uma oferta, vai que, eu sempre aprendi que as melhores ofertas vêm das pessoas menos, sabe, aquelas que a gente menos espera, da onde você não imagina, é daí que vem. É a oferta da viúva que vale mais para o Senhor. É aquela oferta que mexe com você. Eles fizeram aquela proposta para aquele moço e disseram assim: olha, é melhor, vem para cá. Olha o que diz o versículo 20. Então o coração do sacerdote, como é que ficou o coração do sacerdote? Se alegrou. Eu fico até pensando, que ele começou a cantar aquele corinho: a bênção chegou, Jesus está aqui, ô glória. Eu fico imaginando ele pegando o WhatsApp, tirando um selfie, partiu Dan, pá. Hashtag partiu Dan. Eu fico imaginando ele colocando no Facebook a explicação espiritual para a carnalidade dele. Irmãos, eu quero me despedir porque Deus abriu uma porta. Porque o Senhor trouxe aquilo para o qual eu já orava. Eu fico imaginando o culto de despedida. Irmãos, eu amo vocês. E sabe o que eu aprendo com esse negócio todo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo isso? E nós estamos falando de integridade e autoridade. 5 coisas. E a primeira: não abra mão do seu chamado, que foi ganho através da sua linhagem. Segure na mão de um pastor, uma pastora que está perto de você e diga assim: não abra mão do seu chamado, que foi ganho através da sua linhagem. Aquele levita abandonou a sua linhagem porque ele queria algo mais. Você vai ser cobrado pelo teu chamado. Irmãos, um dos versículos que eu mais temo na Bíblia, é aquele que o dia que o Senhor chama todo mundo para prestar conta, e ele fala assim: eu não vos conheço. E aí começa a justificativa: mas eu profetizava no teu nome, mas eu curei paralíticos, eu ganhei a minha rua, eu mudei a história da minha cidade. E sabe, eu peguei uma igreja com 10, passei para o pastor seguinte com 1000, olha, eu era. Mas a palavra de Jesus nos últimos dias diz: eu não vos conheço. Porque pastores
homens, mulheres de Deus, evangelistas, missionários, estão abrindo mão do seu chamado, que é seu por linhagem. Porque eu creio que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, eu creio nisso. Quando eu estou em umas crises existenciais, eu acho que você não tem isso não, mas eu tenho. Aquele negócio assim, não vou ser mais pastor não. Chega, ei. Você nunca passou por isso, eu tenho certeza disso, só eu passo por isso. Um dia eu falei para Joyce assim, Joyce, Deus olhou no berçário para a criança errada. O anjo falou assim, né? Sabe quem já viu Kung Fu Panda? Viu? Tá lá. Um dia eu falei isso para Joyce, eu acho que Deus olhou para o berçário, aquele monte de criança, tudo cabeçudo, né? Criança tudo cabeçudinho. E Deus, quando ia apontar para outro, vem Miguel, Deus, ele, pronto, era eu. Só pode ser. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não abandona o chamado, que já vem desde o ventre da sua mãe na tua vida. Não abandone, não tente moldar o seu chamado pelo chamado de outras pessoas. Não tente abandonar o que Deus te deu. É aquilo que você faz com prazer, aquilo que você faz com alegria, aquilo que você faz bem feito, para fazer algo que Deus não te chamou. Por quê que nós temos pastores em crises? Porque eram excelentes mestres na igreja, mas alguém um dia falou assim, rapaz, tu podia ser pastor, né? E a criatura que foi chamada para mestre se tornou um péssimo pastor e abandonou os dois ministérios. Aquela pessoa que é missionária nata, aquela pessoa que Deus tem chamado para estar na rua, sobe favela, entra em boca de fumo, evangeliza terreiro, a criatura, olha, é quebradora mesmo. Alguém um dia chega e diz, rapaz, você podia ser pastor, né? O que você acha? Se tornou um péssimo pastor, porque não consegue confrontar as crises, administrar a igreja, porque não foi chamado para isso. Não foi chamado para estar sentado num gabinete, da coceira, da urticária, a pressão sobe, vira diabético, porque está sentado num gabinete tentando resolver crise de gente pelo qual ele não foi chamado. Sacode esse irmão e diga, não abra mão do seu chamado. Segunda coisa que eu quero que te ensinar nessa noite, não é você que determina o lugar do seu chamado. Não é você que determina o lugar do seu chamado. A única pessoa que tentou fazer isso e deu mal, que era Lúcifer. Deus criou Lúcifer para ser o regente do coro, o querubim ungido, o único da classe dele. Estava ali, regendo o coral. Santo, Santo Senhor. Ele olhou para o trono e falou assim, rapaz, eu fico legal na foto ali, Esse negócio de reger coral não, quero sentar lá em cima. O que Deus fez? Tirou o coral, tirou tudo. Não é você, não sou eu que determinamos o lugar do nosso chamado. E quando a gente quer determinar, o lugar do nosso chamado, nós nos insurgimos e nos tornamos insubmissos. E na medida que nós vamos nos tornando insubmissos, nós vamos gerando problemas nas gerações que vêm depois. Porque o insubmisso vai gerar uma ovelha insubmissa. Ele vai conseguir um discípulo insubmisso. Ele vai conseguir uma pessoa que não vai assumir, aceitar ordens. Ele não vai aceitar baixar a cabeça, ele é insubmisso. Terceira coisa que eu aprendo e eu quero ministrar sobre a tua vida. Para um levita desocupado, sempre haverá um altar profanado. Para um levita desocupado, vai ter sempre um altar profanado para ele estar ministrando. Para pastores desocupados, fora do seu chamado, sempre vai ter um altar para ele ministrar, que não é o altar de Deus, que foi profanado, mas ele está ali, achando que está top. Eu estou aparecendo no Face.
Porque sempre vai ter alguém para escrever lá, né? Caraca, que unção! Essa palavra veio ao meu coração. E aí você, levita, desocupado, pastor desocupado, está em cima de um altar profanado, achando que Deus está naquele negócio, achando que está fazendo a obra do Senhor, está fora da visão, está fora do chamado, está fora daquilo que Deus te chamou e te fez e te criou. Quarta coisa, pessoas íntegras não se preocupam com o favor de Deus, porque eles sabem que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pessoas íntegras não estão preocupadas se vão ser abençoadas. Pessoas íntegras não estão preocupadas se elas vão ser honradas. Elas não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas com honra. Amados, tem pessoas que querem honra. Tem pessoas que querem o seu nome. Tem pessoas que querem a sua foto. Tem pessoas que querem, tem que aparecer eu lá. Se eu não aparecer lá, tem as pessoas que servem ao Senhor com integridade, que entendem o seu chamado, a sua autoridade, elas não se preocupam com isso. Elas sabem, Deus vai me honrar, um dia vai honrar. Um dia vai chegar. Um dia Deus vai me... Mas não se preocupa com isso, porque ela sabe, ela entende isso. Existem pessoas que acreditam que serão bem-sucedidas pelo simples fato de terem virado um pastor. Tem pessoas que acreditam que serão bem-sucedidas pelo simples fato de terem se tornado um sacerdote. Não é assim que Deus faz. Deus não age dessa maneira. Deus não trabalha dessa maneira. E a última coisa. Toda pessoa corrupta apenas servirá o que lhe der mais dinheiro, mais glória, mais poder e mais status. Eu vou repetir. Toda pessoa corrupta, ela apenas vai servir o que lhe der mais dinheiro, o que lhe der mais glória, o que lhe der mais poder e o que lhe der mais status. E essa palavra, querido, eu estou encerrando. O que Mica fez, o que Mica plantou, ele colheu. O que Mica plantou, ele colheu. A herança dele veio contra ele próprio. Roubaram ele, roubaram o sacerdote, levaram as estátuas, levaram a estola, acabaram com a igreja, acabaram. A questão é que Mica foi atrás dos caras. Ele perseguiu, ele pegou uma tropa e foi atrás dos danitas. Quando chegou lá, deu de cara com 600 homens armados. O líder daqueles danitas olhou para ele e falou assim: aí está pegando o quê? Ele: rapaz, viemos aqui pegar o meu sacerdote, eu sustento ele, é meu empregado. Ele não pode ir atrás de você. As minhas estátuas, gastei 1.100 ciclos de prata nesse negócio. Se você levar isso, eu vou ficar sem dinheiro. Aqueles 600 homens olharam para ele e falaram assim: rapaz, versículo 25: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargo não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Dan, o sacerdote, levita, aquela mistureba, foi para lá. Mica voltou para casa, sem nada. Irmãos, o que é seu, o teu chamado e a tua recompensa estão guardados no Senhor. Aquilo que Deus tem para você está guardado nele. Está guardado nele. E vai ser sua, é sua mesmo. Sabe por quê? Aquilo que Deus tem para você é para você. Ela tem o seu tamanho. Ela tem o seu DNA. Ela só abre. Sabe o que eu fico imaginando? Me desculpa se eu viajo na batatinha. Mas é Deus chegando com um negócio, fala assim: Robson, está aqui tua vitória, está dentro dessa caixa. Só abre com a sua retina, com o seu DNA, com a sua digital. Ninguém mais pode abrir, só você.
Tem coisa que Deus deu só para você. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: tem ministério, tem chamado e tem revelação que veio só para você. Agora exerça teu governo, exerça a sua autoridade. Eu quero orar por você, querido. Eu quero ministrar na tua vida. Sabe por quê? Todas essas crises a gente passa. A gente acha que nós somos injustiçados. A gente acha uma série de coisas. Mas aquilo que você semeia é aquilo que você planta. Aquilo que você semeia é aquilo que você planta. E nessa noite, eu queria que você entendesse que o teu ministério, ele é baseado na integridade, na sua vida íntegra do Senhor, na sua vida correta. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo sobre um pastor, e essa pessoa falou assim: pô, pastor, não dá não, a gente não acredita mais nele. Eu ainda não era SD, isso aconteceu tem uns 8 anos. E as pessoas vieram abrir o coração, assim: pastor, não dá para acreditar mais em fulano, mente muito, muito. E aí me contaram assim: não, que nós ligamos para o pastor e falou assim: pastor, nós estamos precisando falar com o senhor, dá para o senhor passar na igreja? E o pastor respondeu assim: já estou na igreja. Só que as pessoas estavam ligando, bispo, de dentro da igreja. Cadê o pastor? Integridade. A gente paga a nossa dívida, as nossas dívidas com dificuldade. Eu já tive situações de entrar em casa e não ter luz, porque minha luz foi cortada, porque minha igreja atrasava salário. E tinha que pedir a vizinha para puxar uma extensão, para pelo menos ligar a geladeira, para no outro dia tentar arrumar o dinheiro para pagar a conta de luz, para que a Light fosse lá religar. Eu já passei por isso. Alguns pastores já viveram isso. Eu já tive que devolver carro para o banco. Não sei se você já aconteceu. Eu já não consegui pagar. Mas eu falei assim: eu vou ser íntegro, eu quero devolver. Não dá. Mas tem que ser íntegro. Tem situações que a gente não imagina. E eu vou te contar uma experiência. Vocês podem começar ministrando aí. Eu lembro que numa época do nosso ministério, meu e da Joyce, da nossa vida, a coisa estava muito ruim mesmo, muito ruim, na área financeira. E eu lembro que eu sentei em casa, peguei o computador, peguei minhas contas todas. A igreja estava uma dificuldade de pagar em obra, essa história que todo pastor passa, né? Todo mundo sabe isso aí. E a Joyce me viu pegando aquilo e falou assim: você tem certeza que você vai mexer nisso? Eu abri uma planilha no Excel, escrevi assim, em nome da minha planilha: Jeová Jirê. E fui relacionando as minhas contas. No final deu 1.700 e alguma coisa. E a Joyce: e aí? Eu falei: deu 1.700 e pouco. Quando a gente tem? A gente não tem nada. Mas está aqui, Deus vai honrar. E eu lembro que eu coloquei a mão no computador, assim, ó, e falei: Deus, o nome da minha planilha é Jeová Jirê. O senhor tem que dar um jeito nesse negócio. Fui para a igreja no outro dia, trabalhar na obra. Porque eu não sei se você já passou isso. Não dava para pagar o pedreiro e o ajudante. Pagava o pedreiro, o ajudante é quem aparecia no dia. Às vezes tinha 5 ajudantes para o pedreiro, às vezes não tinha nenhum. E num desses dias eu fui para a igreja, virar concreto, carregar balde, massa, pegar água, mede ali 2 carrinhos de areia com um saco de cimento. Fui lá. Quando deu mais ou menos 1h da tarde, estava eu todo sujo, mais sujo que o pedreiro, porque não sei de obra, né? E aí chegou uma irmã, falou comigo assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor agora. Ela e o marido. Imagina, ela e o marido chegando, eu todo sujo, tinha cimento até na minha cabeça. E eu falei: não, vamos ali no cantinho. E
começamos a conversar. E ela me falou assim: pastor, eu tinha uma causa na justiça. Ela era da aeronáutica. Tem uma causa na justiça, isso. Contou na história. E falou assim: já dinheiro, o advogado ligou ontem, o dinheiro entrou na conta. Já transferimos o dízimo para a igreja, mas o Senhor mandou a gente separar esse valor para o Senhor. Irmãos, eu nunca tinha recebido dinheiro de ninguém na vida. Me deu um bolo de dinheiro assim. Eu comecei a tremer. Falei com o pedreiro: eu vou em casa rapidinho, já volto. Eu fui em casa correndo, botei o dinheiro em cima da geladeira. Minha geladeira só tinha uma garrafa d'água, um pote de margarina Qualy e 2 pacotinhos de miojo, que era a nossa janta daquela noite, minha e da Joyce. Um miojo para cada um. Botei aquele dinheiro na sexta-feira. Quando a Joyce chegou, olhou aquele dinheiro: que dinheiro é esse? Você roubou quem, meu filho? E eu contei para ela e falei assim: Joyce, eu acho que é laço. Sério, irmãos? Ninguém nunca tinha me dado dinheiro. Membro de igreja me dá dinheiro, isso nunca aconteceu. Falei: Joyce, é laço, não mexe não. Vamos orar. Gente, sem dinheiro para comprar pão, com um pataco de dinheiro em cima da geladeira. E comecei a entrar em oração: Deus, se for de ti, me revela. Se for de ti, me revela. Se for de ti, me revela. Fui domingo de manhã para a igreja a pé, porque não tinha dinheiro para colocar nem gás no carro. Fui eu. Você nunca viveu isso não, né? Só eu que vivi. Cheguei lá de manhã, terminou o culto, veio o pastor, o tesoureiro da igreja, falou assim: e aí, pastor, viu o programa do Sheila Malafaia ontem? Eu falei: vi não, ele: pô, rapaz, sabia que ele contou uma experiência lá, que um dia ele estava em casa precisando de dinheiro para pagar as contas dele. Bateu um membro da igreja na casa dele, não deu o dinheiro certinho para ele pagar as contas. Pastor, você sabia que isso pode acontecer na sua vida? Eu comecei assim: fui para casa, irmãos. Fui contar o dinheiro. Tinha R$1.800. Deu para colocar o gás no carro, pagar todas as minhas contas na segunda-feira. Ainda sobrou R$20 para a pizza minha e da Joyce. Deus faz isso. Você crê que Deus faz isso? Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja íntegro. Seja íntegro. Eu lembro que uma vez, nessa época meio braba, nessa época ruim, eu olhei para a minha geladeira. Ainda não tinha recebido esse dinheiro. Olhei para a minha geladeira e falei assim: Deus, que vontade de comer um contrafilé com gordurinha. Você já comeu? Você imagina um contrafilé com gordurinha assim? A gente vivia na época do miojo, irmão, lá em casa. E eu falei para Deus, olhando no meu congelador sem nada. Falei: Deus, eu queria um contrafilé com gordurinha. Minha mãe ainda era viva e toda quarta-feira eu ia para a casa dela. E toda quarta-feira minha mãe tinha uma bolsinha de compra para me abençoar. Um legume. Sempre tinha. Então quarta-feira eu almoçava com a minha mãe, ficava com ela, ia para casa com a bolsa de compra. Mãe é mãe, né? E um dia ela falou comigo assim: filho, tem um negócio que eu comprei para você. Pega lá no freezer, irmãos. Quando eu peguei no freezer, assim que eu abri, eu vi escrito assim, aquele símbolo do Guanabara, no negócio, que está assim: contrafilé. Eu já comecei, bispo, olhando para o negócio assim: chega lá, xalama. Encostei a mão no contrafilé e peguei. Quando eu peguei, o Espírito Santo falou assim: eu te dei, mas não é para você, tu vai abençoar outra pessoa. Eu olhei e falei assim: está amarrado. Peguei o contrafilé e escondi embaixo das batatas, para o Espírito Santo não ver. E falei: eu não vou dar para ninguém, Senhor, eu estou orando por isso há uma semana. Eu não vou dar meu contrafilé para ninguém. Irmãos, fui para casa assim, ó. Peguei o contrafilé, abri os congeladores, joguei lá dentro, fechei e falei: não mexo nisso, nem o senhor vai ver mais o contrafilé. Irmãos, eu passei quinta-feira, eu nem orei.
para que o Espírito Santo de Deus não falasse mais comigo. Eu não falei, não vou nem entrar em mistério, porque ele vai querer me dizer do contra filé. É melhor eu ficar na minha, que ele me esquece. Quinta-feira, sexta-feira, fui para o culto. Cheguei no culto da igreja, sentei. Daqui a pouco passa uma irmã na igreja, fala assim: a paz do Senhor, pastor. Eu falei: a paz do Senhor, o Espírito Santo, é para ela que você tem que dar o contra filé. Eu falei: tu está repreendido em nome de Jesus. Não vou dar. E comecei a criar estratégias. E falei: não vou me ligar no culto, essa irmã vai embora cedo. Ela não ficava até o final. E ela também sentava no último banco, não tinha problema nenhum, não ia ver ela, Rafael. Fica vendo? Aquela mulher sentou no primeiro culto, no primeiro banco naquele culto. Eu pregando, ela rindo assim para mim. E eu falei: eu vou terminar o culto, eu vou ficar enrolando aqui, ela vai embora logo. Eu fiquei enrolando na frente, ela ficou enrolando lá atrás. E o Espírito Santo entrega para ela, fala com ela, fala com ela, fala com ela. Cheguei para ela, olhei para aquela mulher e falei assim: minha irmã, Deus mandou te dar um negócio. E ela: o que é, pastor? E eu: o que é, pastor? E ela: pastor, o que você tem que me dar? Eu falei: irmã, olha só, eu tenho um negócio para te dar, eu não sei se a irmã vai querer. A gente já começa assim, né? Psicologia reversa. Não sei se a irmã vai querer. Pode parecer como um abuso, uma humilhação, mas eu queria te ter 1 quilo de contra filé lá em casa, eu queria te dar. A irmã começou: aleluia, 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 aleluia. Pastor, eu estou orando há uma semana por isso. Eu falei: infeliz, eu também. Eu também. E eu falei assim: ó, mas tá lá em casa. Ela não tem importância, meu filho vai lá de bicicleta pegar. Eu fui para casa, meia hora depois chega um moleque lá de bicicleta, toca o interfone da vila. Irmãos, os passos mais dolorosos da minha vida foi da porta da minha casa até a porta da vila, com aquele saquinho de contra filé. Entreguei para aquela irmã, voltei para casa triste mesmo. Doeu mesmo. Você pode dizer assim: pastor, Abraão ia sacrificar o filho. Eu falei: problema dele. Abraão é Abraão, sou eu. Doeu. Fui para casa. Sábado almocei batata sem contrafilé. Domingo de manhã, arroz, batata, chuchu sem contrafilé. Chegou domingo de noite. Passou uma semana. No domingo seguinte, estou eu na igreja, veio um irmão da igreja. Depois do culto, falou: pastor, esse negócio aí é para você. Aí botou um negócio no bolso aí. Isso é para você. Eu peguei o negócio, era um cartão. Não de crédito, um cartão. E eu falei: o que é isso? E ele virou para mim e falou assim: não, pastor, ele trabalha com marketing, outdoor, propagandas. E ele virou para mim e falou assim: pastor, essa semana eu fiz um trabalho de divulgação de propaganda para uma churrascaria. E eu ganhei de presente um rodízio para 2 pessoas, com tudo pago, inclusive sobremesa. Quando eu peguei o cartão da churrascaria, o Senhor falou comigo: entrega para o seu pastor. Quando eu peguei o cartão e fiquei olhando para aquele negócio, o Senhor falou comigo assim: estou te devolvendo o seu contrafilé, mas estou te dando picanha, estou te dando costela, estou te dando tudo o que você merece. Irmão, em nome de Jesus, viva com integridade, mas não abra mão da tua autoridade, em nome de Jesus, porque foi para isso que Deus te chamou, para ser um pastor e uma pastora íntegra, mas também com autoridade, cajado na mão, governando a tua igreja, debaixo da orientação do Espírito Santo do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Se essa palavra falou no teu coração, vem aqui na frente. Eu quero ministrar na tua vida, e o Senhor vai restaurar o teu ministério para se tornar um ministério íntegro, com a autoridade do Senhor sobre a tua vida.